Bem-vindo ao canal Facilitando a Bíblia. A sua dúvida tem resposta aqui. Se você quer saber se o cristão pode discutir religião ou não, chegou ao vídeo certo. Tive muito problema em casa quando eu era mais jovem, com meus pais, que eram de outra religião, porque apesar de eu ter participado dessa religião, eu mudei para outra. E isso causou muita discussão dentro de casa, até chegar ao ponto de quase perder a minha fé. Mas vamos ver aqui na Bíblia o que ela diz sobre isso, né? Será que o cristão pode discutir religião ou não? 1 Timóteo 6,4 diz: são soberbos e de nada sabem, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas. 2 Timóteo 2,16 evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade de ainda maior. O que esse versículo quer dizer? Para a gente evitar discutir religião. E esse é o principal versículo, que é o Tito 3,9. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Claramente a Bíblia diz que não é para uma pessoa ficar discutindo sobre a religião de outra pessoa. O que Colossenses 3,11 diz? No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem bárbaro, nem escravo, nem livre. Porém Cristo é tudo em todos. Então, claramente ele diz que só existe uma religião, que é Jesus Cristo. Olha o que diz Gálatas 6,15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas sim ser nova criatura em Cristo Jesus. Quando Deus te chamou, Ele te chamou para ser uma nova criatura. Simplesmente é o que você deve fazer. Que significa parar de cometer obras da carne e andar em espírito. É isso que significa ser um cristão. Efésios 2,10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É simples, o cristão foi feito para a prática das boas obras e não para a prática do pecado. É por isso que existe o batismo, para você morrer para o pecado. Você nasce essa nova pessoa, essa nova criatura. Em Romanos 14,1 diz: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões, que é discutir religião. Então, o que a gente conclui? Que a Bíblia claramente diz para não discutir religião. E no versículo 13 diz: não julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôrdes como pedra de tropeço e escândalo aos vossos irmãos. Novamente ele diz que é para não discutir religião, porque isso pode afastar a pessoa de Deus, pode tirar uma pessoa da igreja. Romanos 15, de 1 a 2 diz: ora, nós que somos fortes devemos suportar os débeis, que são os fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo, no que é bom para a edificação dele. Claramente, Jesus diz para não discutir religião. Pelo contrário, se você tem algo para edificar a vida da pessoa, diga. Para finalizar, o versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. 1 Coríntios 1,10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisão, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Versículo 13. Por acaso está Cristo dividido? Foi Paulo que foi crucificado por você? Por acaso foi batizado em nome de Paulo? O que ele quer dizer aqui? Foi algum pastor que te batizou? Não, você foi batizado em nome de Jesus. Capítulo 3, versículo 9 diz: porque de Deus somos cooperadores, os pastores, lavoura de Deus, edifício de Deus são vocês, os cristãos. Versículo 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento além que foi posto, do qual é Jesus Cristo. Simples assim. Toda a igreja é fundamentada em Jesus Cristo. Capítulo 7, versículo 24. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Se você está na igreja A, na igreja B, na igreja C, continue lá.
Porque não faz diferença você mudar de igreja, porque o Jesus é o mesmo, o fundamento é o mesmo, o alicerce é o mesmo. Porque só teve uma crucificação, um batismo e um Espírito Santo. Capítulo 12, versículo 11. Pois em um só Espírito todos fomos batizados, um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Cada igreja recebe o mesmo Espírito. Então, qual é o objetivo de Deus? Versículo 25. Porque não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Então a pergunta é, qual é a vontade de Deus? É divisão? É cooperação? Isso aqui não é minha opinião, é só uma leitura da Bíblia. Deixe suas dúvidas nos comentários, que em breve farei um vídeo resposta para você.